Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o G Forte meu e vamos para mais um vídeo. Lembrando que eu tô gravando num lugar fechado, em um hospital, tá? Não sei quando que esse vídeo vai pro ar, mas quando for pro ar vocês têm que entender, tá? Eu explico melhor isso nos vídeos da Libertadores de 85 e 86, tá? Se vocês querem saber mais, né, eu explico melhor lá naqueles vídeos, tá bom? Os motivos, tá? Enfim, logo eu vou estar na minha casa e tal, né, para poder gravar em paz, sem interrupções. Enfim, enquanto isso não tem outro jeito, né, vai ter interrupções, tipo ruídos, barulhos, enfim, espero que compreendam. E vamos falar agora da Copa do Brasil 2005, né, o ano que outra zebra fez a graça, né, o Paulista de Jundiaí foi o campeão, né, da Copa do Brasil 2005, né, um ano antes foi o Santo André, né, e em 2005 de novo tivemos outra zebra, né, vindo de São Paulo, né. E o Paulista fez uma graça, né, também. Na caminhada, né, o Galo da Japi, né, fez uma campanha histórica, porque ele superou todos os times que jogavam a Série A do brasileiro na época, ou seja, foi muito histórico, né, foi muito incrível o que o Paulista fez, né. O Paulista, né, tinha quase o mesmo time que foi vice-campeão paulista em 2004, ou seja, o time manteve a base, né, e aí no ano seguinte foi mudando aquele time e tal. E aí, em 2005, o Wagner Mancini parou de jogar e virou técnico, né? E o Wagner já conhecia, né, o time e tal, né, boa parte dos jogadores, e isso facilitou um pouco, né? E o entrosamento, né, não foi tão difícil. A caminhada do Paulista começou contra o Juventude, né? Time que já tinha ganho a Copa do Brasil, né, lá em 99. Em Jundiaí, o Paulista ganha por 1-0. E aí na volta, na fria Caxias do Sul, né, o tricolor de Jundiaí segura o empate, 1-1, e se classifica, né. Na segunda fase o Paulista enfrenta o Botafogo, né, o tradicional Botafogo. O Paulista empata 1-1 em casa, e mesmo jogando no Maracanã, né, onde todo mundo achava que o Botafogo ia ganhar fácil, o Paulista mostrou garra, né, mostrou força, arranca o empate ali heróico de 2-2, né, e como fez mais gols fora do que o Botafogo, o Galo da Japi avançou. Nas oitavas, o Paulista enfrentou o Inter, né, o Internacional de Porto Alegre, né, de Muricy Ramalho, né, jogadores ali como Fernandão, Rafael Sobis, né, Tinga, enfim, um time forte do Inter, né, que estava montando a base, né, do time que seria campeão da Libertadores do mundo, né, no ano seguinte, enfim. Mas era um time forte o Inter, né. O primeiro jogo foi em Porto Alegre, né, o Inter venceu por 1-0. Na volta, o Paulista vence pelo mesmo placar, né, em Jundiaí, e aí a disputa foi para os pênaltis, né, e aí o Paulista levou a melhor, venceu os vermelhos por 4-2, né, e avançou. O Paulista estava nas quartas, né, e enfrentou um time que era até uma surpresa, né, que tinha eliminado o Corinthians, inclusive, na fase anterior, que era o Figueirense, né. E foi o mesmo esquema do jogo contra o Inter, né? Primeiro jogo fora, o Paulista perde 1-0, né? E aí na volta, né, em Jundiaí, o Paulista vence também por 1-0 e a vaga nos pênaltis, né? O Galo venceu por 3-2 e estava na semifinal, né? E na semifinal o Paulista enfrentou o Cruzeiro, né? O forte time do Cruzeiro, do goleiro Fábio, do centroavante Fred, né? Cruzeiro que estava goleando quase todo mundo, né? Na caminhada na Copa do Brasil, e era um dos grandes favoritos, né? No primeiro jogo em Jundiaí, o Paulista fez um bom resultado, né? Venceu por 3-1, né? E no Mineirão, o Cruzeiro começou com tudo, vencia fácil o Galo por 3-0. E parecia que estava tudo perdido pro Paulista, né? Foi então que o Mancini enervou, né, seus jogadores, né, e motivou, né, o time a buscar o resultado, né. Conta boatos que ele motivou o time, falou para acreditarem, porque naquele mesmo dia, né, daquele jogo, né, teve a final da Champions, né, entre Milan e Liverpool, né, que o Liverpool buscou o resultado e tal, e o Mancini falou para lembrar desse jogo, né, se inspirar no time do Liverpool, né. Para quem não se lembra, o jogo histórico de Istambul, né, de 2005, enfim. E com isso o time voltou com outra postura, né. O Paulista foi com tudo, descontou 2 vezes, né. Poderia ter até empatado o jogo, mas a derrota por 3-2 foi uma vitória, né, porque o Paulista, por causa dos gols, do saldo de gols, avançou. E o Galo era finalista, né.
E o adversário da final era o Fluminense, né? Que tinha um time forte ali com o Abel Braga, né? No comando. Jogadores como o Leandro, né? Leandro Guerreiro. Acho que o Petkovic já estava nesse time, se eu não estiver errado. Tuta, né? Enfim, era um time forte o Fluminense. E o favoritismo, é claro, né? Era do Fluminense pela tradição, enfim. O primeiro jogo seria em Jundiaí e a volta seria em São Januário, né? No Rio, né? Lembrando que nessa época o Maracanã estava fechado para obras, né? Para as obras do PAN, né? De 2007. Enfim, no primeiro jogo em Jundiaí, né? O Jaime Sintra recebeu seu maior público do estádio até então, né? Com cerca de 20 mil pessoas, ou seja, acho que Jundiaí toda estava lá naquela noite, né? E o Paulista fez um grande resultado, ficou muito perto do título, né? Venceu o Flu por 2-0, né? E ficou muito próximo, né? E antes do jogo da volta, né? Muitos achavam que o Fluminense conseguiria reverter a vantagem, né? E que o Galo ia sentir a pressão de São Januário, né? Que costuma ser um caldeirão e tal, né? Só que o Paulista já estava acostumado, né? A jogar contra estádios grandes e tal, né? E jogando pelo empate, o Paulista joga praticamente com 6 no meio campo, né? Com 4 zagueiros ali, só um atacante, né? O time segura a pressão do Fluminense, fica no 0-0 e assim conquista, né, a Copa do Brasil de 2005, né? De forma histórica, heróica, né? Um título até merecido, né? Porque o Paulista soube como poucos, né, correr por fora, né? E surpreendeu os gigantes, né? Um título que Jundiaí jamais vai esquecer, né? Bom, agora vocês vão ver o vídeo aí dos minutos finais, né? Do segundo jogo da final, né? O jogo do título. E a gente já volta para falar do resto. 8 minutos. Estamos por conta do Leonardo da Silva. Ele vai marcar a falta ali agora, o Leonardo da Silva se aproxima. Vai pedir a bola. Jogadores Torcida do Fluminense agora ficam na aplaude, expectativa. Apita Leonardo da Silva. O Paulista é campeão da Copa do Brasil 2005. Vai representar o futebol brasileiro na Libertadores da América do próximo ano. Mais uma conquista para o futebol do interior de São Paulo. E um momento mágico, marcante, histórico desde... E voltou com o seu tradicional nome de Paulista da cidade de Jundiaí. Diga, Eric. Falar com o Juliano, que depois que foi substituído, não se conteve, chorou muito. Vocês imaginavam, quando começou a Copa do Brasil, chegar a esse momento campeão, Juliano? Eu cheguei depois do começo da Copa do Brasil, faz um mês e 15 dias que eu estou no clube. Consegui meu objetivo, que era buscar o título junto com esse grupo maravilhoso que está aí. Vocês viram aí os gols, não, né? Os minutos finais e o jogo do título, né? O 0-0, né? Do Fluminense e Paulista, né? Que o Paulista ganhou o título. Vamos falar do time base do campeão, né? No gol era o Rafael, né? A defesa era Lucas, Anderson, Dema e Fábio Vidal. Depois, às vezes, entrava o tal de Julinho, né? O meio-campo era Fábio Gomes, o Christian, né? Aquele Christian mesmo que jogaria no Corinthians, depois no Flamengo, né? Enfim, Juliano e o Márcio Mossoró. O ataque era Léo, né? O Léo Aro. Às vezes entrava Amaral, né? O volante para fechar mais o meio campo e só ter um atacante, né? E ao lado do Léo jogava o André Leonel, né? E o Wagner Mancini era o técnico. Agora vamos falar da surpresa, né? Tirando o Paulista, que foi a surpresa, claro, eu vou colocar o Ceará, né, como uma outra surpresa em 2005, né? O Vozão ficou muito perto de repetir a campanha de 94, né? Porém, na semifinal o time acabou caindo, né? Mas a campanha do Ceará foi boa até. O Ceará eliminou no caminho o 4 de julho, né, do Piauí, o Paysandu, né, que na época jogava a primeira divisão, né, do brasileiro, o Flamengo, né, o tradicional Flamengo, e o forte Atlético Mineiro, ou seja, o Ceará eliminou 3 times ali que na época estavam na Série A, né? Bom, na semifinal, o Ceará deu trabalho pro Fluminense, né? No primeiro jogo, no Castelão, né? Foi 2-2 e tal, mas o Ceará merecia ter melhor sorte, merecia até ter vencido o jogo. Só que aí na volta no Rio, né? Na verdade, em Volta Redonda, né? O Fluminense goleou de 4-1, né? E eliminou o Ceará, né? Mas apesar disso, ficou marcada essa campanha do vovô, né? Agora vamos falar da decepção, que pela segunda vez seguida vai ser o Vasco, né? De novo o Vasco decepciona e cai para um time pequeno, né? O Vasco dessa vez tinha um time até um pouco melhor do que no ano anterior, né? Tinha um ataque até respeitável, né? O ataque era Alex Dias, né? E o Romário, né? Simplesmente o baixinho.
né? Mas nem isso adiantou, né? O Almirante passou fácil, né? Pelo Rondonópolis, né? De Mato Grosso e Motoclube, né? Do Maranhão. Só que aí nas oitavas o Vasco deu um vexame para o Baraunas do Rio Grande do Norte, do histórico folclórico atacante Cícero Ramalho. Sim, quem não se lembra do Cícero Ramalho? Nas terras potiguares, né, o Vasco até empata 2-2, só que aí em São Januário um vexame, né, e derrota de 3-0 para o Baraunas, com o lendário Cícero Ramalho fazendo a festa na defesa vascaína. Lembrando que o Cícero na época tinha 40 anos, ou seja, tinha a mesma idade do Romário praticamente, né? Embora o Romário em 2005 estava com 39, né? Enfim, e é isso, tá, galera? Bom, falamos da Copa do Brasil 2005, tá? Espero que vocês tenham gostado. Dê um like, compartilhe o vídeo, comentem também, é importante. Eu vou ficando por aqui. Falou!